Turma, alguns parlamentares estão reunidos lá em Brasília para definição do plano de trabalho da CPMI do dia 8 de janeiro. A relatora Elisiane Gama informou que o plano levou em consideração os requerimentos apresentados nessa fase inicial. A gente vai acompanhar agora a fala do senador Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente, ou ainda o auxílio material com financiamento. Então, esse nexo causal, que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, nós temos que apurar aqui, porque nós não podemos simplesmente pegar a responsabilidade de quem estava no dia 8. Minha gente, foge a razoabilidade querer atribuir ao atual presidente ou qualquer um dos seus membros que o que aconteceu em 8 dias de governo tenha sido orquestrado ou conivência do atual presidente. Ora, basta ver quem estava ali. Foram quase 2.000 pessoas presas. Quantos que já se tornaram réus? Quantos que foram denunciados? Nós temos que ter essa responsabilidade para efetivamente atribuir essa responsabilização criminal, civil. Foram 30 milhões de prejuízos. Aqui eu faço um apelo, essa casa, policiais legislativos sofreram, quase pagando com a própria vida para defender o patrimônio. Agora nós tivemos ali, o ex-presidente reuniu com embaixadores para desacreditar o resultado das urnas. Atacou o sistema eleitoral. Participou, o próprio partido do presidente entrou com uma ação no TSE para desacreditar o resultado apenas do segundo turno, claro, porque do primeiro turno foi conveniente para o partido. Agora, nós tivemos nunca ocorreu, depois do processo de redemocratização, um atentado à bomba próximo ao aeroporto. Nós tivemos, na posse do presidente, uma tentativa de invasão à Polícia Federal. Nós tivemos o aeroporto de Guarulhos, que também foi fechado. Querer atribuir isso ao atual presidente, aos seus representantes, pelo amor de Deus, contra fatos não há argumentos. Quem ficou atacando a democracia por 4 anos não fomos nós. Quem ficou atacando a Ordem dos Advogados do Brasil não fomos nós. Quem reduziu a participação da sociedade civil não fomos nós. É um trecho ao vivo, justamente da comissão que está apresentando o plano de trabalho para verificar o que a CPMI do 8 de janeiro vai tratar. E a dúvida que eu faço aqui para vocês é: o que a CPMI do 8 de janeiro vai tratar? Me deem 2 pontos, por favor, básicos. Paulo, quem é essa senhora? Quem é esse senhor? É o Fabiano Contarato, Antônia, senador da República. Isso pelo Espírito Santo. Entendi. Então ele está atribuindo, ele está isentando a responsabilidade de membros do atual governo. Ele é do PT, né? Mesmo tendo provas, né, do G. Dias. E culpando o ex-governo por isso tudo? Ô, Antônia, você lembra aqui no Morning Show, quando a gente entrevistou o deputado Marcel Van Hatten, e eu falei para ele assim, deputado, eu acho que essa CPMI, assim, para o aspecto oposicionista, não vai levar nada a lugar nenhum. Pode até talvez tentar criar algum tipo de desgaste e tal, mas no final das contas, o que acabou acontecendo? O governo se apossou dessa CPMI, nós estamos vendo, a maioria é governista, e vai ficar justamente essa pauta do 8 de janeiro sendo lembrada ad eterno. Não. Que todas as outras coisas eu não sei até fiquem um pouco mais... Eu acho que assim... Olha os absurdos que esse homem falou. Isso vai entrar na maioria, vai ser a maioria da CPMI lá. Vai ser a retrospectiva de 2023, não? Putz, feio, olha, os caras vão esticar o 8 de janeiro, meu. Vão esticar. Mas eu acho que, assim, a CPI tem uma composição diversa, tem uma maioria simpatizante ao governo, mas a gente precisa lembrar que dos atuais simpatizantes do governo, uma boa parte não é um petista raiz, assim, é alguém que pode mudar de opinião. Já falei algumas vezes que a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, votou, por exemplo, a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Não, mas ou seja... outros tempos. Mas foi ela que pediu para quebrar o sigilo. Mas qual é o meu ponto?
Não Qual venha, é o meu não ponto? venha, não. É que E a olha, outra coisa, depender vocês podem do clima discordar de mim. político... Vocês podem discordar de mim, mas a Dilma foi sacaneada assim pelos seus parças, né? Também. Que Todo é mundo isso? sabe Que é disso. isso? Não, mas o meu ponto, Mas a gente é o sabe seguinte, perfeitamente. é que o clima político impacta na forma como os agentes políticos, especialmente o pessoal mais do centro, vai se comportar. Então, eu acho que o papel da oposição nesse contexto é ser firme na tentativa de responder algumas perguntas. Posso te falar uma coisa? Para o segmento de oposição ao PT, uma CPMI do MST é muito mais válida do que uma CPMI do 8 de janeiro, porque Depende. o que os caras vão tentar, de alguma Concordo. forma, falar? Mas Que o Lula fez o 8 de janeiro? Ou que ele Não, prevaricou, e a gente tem é isso. evidências. Isso por exemplo, isso aí não vai entrar na por opinião exemplo, a pública questão desse da jeito, fraude cara. Já no foi. documento por parte do Gonçalves Dias. Nós não saberíamos se não tivessem pessoas se debruçando sobre isso. Isso precisa ser apurado. Então, governo nunca quer CPI, governo nunca quer CPMI, porque CPMI é aquele velho ditado. Você sabe como vai começar, mas você não sabe como vai terminar. Sem contar que dificulta o andamento das pautas do governo. É uma oportunidade. Até o momento a gente tem visto apenas um dos lados ser responsabilizado. Inclusive ser responsabilizado com a dureza da lei. Pessoas presas sem audiência de custódia e diversas outras coisas. Agora, quando a gente vê o outro lado, não teve responsabilização nenhuma. E existem evidências de que houve prevaricação. Gonçalves Dias servindo aguinha, direcionando as pessoas ali dentro do prédio público, quando ele deveria estar fazendo a segurança daquele lugar. Então, a CPMI é importante para isso, porque não vai ser só um dos lados que vai ser investigado. E eu vejo... Só vai ser um lado, não sim. vai. As CPIs podem emitir relatórios paralelos. Vocês estão muito ingênuos, turma. O governo já se apossou dessa CPMI. Acordem. CPI... É só governista que vai estar lá. Vai ter uma minoria oposicionista que vai apanhar. CPIs, CPMIs... entenderam ainda? Que mundo vocês estão vivendo? CPIs e CPMIs podem emitir relatórios paralelos. Ou seja, quem não concorda com o relatório oficial pode se unir e montar outro tipo de relatório que no final pode ser encaminhado para o Ministério Público, por exemplo. Eu acho que tem duas linhas fundamentais a serem perseguidas nas investigações. Uma é entender onde veio o financiamento dos atos. E aí eu acho que há todo o interesse do governo de avançar. Que é o foco deles. E a segunda linha é, em relação à falha de segurança, que me parece autoevidente, né? O que aconteceu no dia 8 não teve um bom aparato de segurança. De quem é a responsabilidade? Por quê? Porque nós vimos já que houve relatórios da inteligência para o Gabinete de Segurança Institucional, inclusive com adulteração no momento de prestação de conta do Gabinete de Segurança Institucional para o Congresso, o que é uma coisa gravíssima e que nos leva à seguinte pergunta. Se o Gabinete de Segurança Institucional tinha informações do que estava para acontecer e não tomou as providências devidas para garantir a segurança dos prédios dos poderes da República, de quem foi a decisão? Porque, em tese, o Gabinete de Segurança precisa atuar conforme as orientações do presidente da República. Então, precisamos saber se houve ou não a consulta ao presidente Lula sobre qual seria a estratégia do Gabinete de Segurança Institucional. Se não reforçar a segurança, por que não reforçar a segurança? Tem duas linhas de investigação. Uma é entender quem financiou os atos, e a gente precisa ir até as últimas consequências nisso. Isso deve prejudicar o bolsonarismo. E outra linha de investigação é entender onde está a responsabilidade pela falha de segurança do dia 8. Isso deve prejudicar o governo. Só que aí o que vai acontecer? Somente vão investigar a tua primeira fala. A segunda vão deixar de stand-by. Mas como? Sendo que quase metade da CPMI são pessoas de direita que querem investigar o governo. Metade, ô Pavanato. É quase metade. Perde por 1 ou 2 votos. A questão é a seguinte: a partir do momento que a gente tiver essa investigação, a pergunta vai poder ser feita. Se o governo prevaricou e ficar comprovado isso, por que não reforçou a segurança? Por que prevaricou? Qual a lógica?